Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal Compartilhe a Palavra. E eu queria te convidar a ser mesmo um divulgador da Palavra do Senhor. A vir compartilhar essa palavra com alguém que está precisando, deixar aí a sua sugestão, o seu like, nos ajudar na divulgação deste canal, que é pregar a Palavra do Senhor, que é levar uma palavra de esperança. Então assista o vídeo até o final, deixa lá o seu comentário, compartilhe com alguém que está precisando e eu creio que nós vamos levar o Evangelho a todas as nações. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra sobre adoração. Você é um adorador? Você é uma adoradora? Você tem sede da presença de Deus? Você sente vontade de saltar, de dançar diante da presença do Senhor, como Davi dançou, como Davi saltou diante da Arca da Aliança que representava o próprio Deus? Você tem uma sede enorme dessa presença, de estar próximo, e não importa o que vão pensar de mim. É dessa maneira que você pensa, sem se preocupar com críticas, sem se preocupar com o que estão pensando, com o que estão falando. Se você é assim, eu quero te dizer que há fortes indícios de você ser um grande adorador. Porque todo adorador tem um desejo enorme de estar na presença de Deus. Todo adorador tem um desejo enorme de entrar na presença do Senhor. Mas é bom deixar claro que adoração começa com rendição. Para falar de adoração, é bom deixar claro que a adoração, ela começa com um processo de rendição. Músicas, danças, gestos, pular, gritar, chorar, podem até ser manifestações do seu estilo de adoração. Pode até ser a maneira como você se manifesta. Pode ser a maneira como você manifesta o seu estilo de adorar. Mas a adoração, ela começa com rendição. A adoração começa com algo ali no íntimo do seu coração, no seu secreto. Sabe como o dicionário da língua portuguesa define a palavra adoração? Define da seguinte maneira: se render, homenagear, adorar, amar extremamente. É assim que o dicionário da língua portuguesa define a palavra adoração. E a etimologia bíblica para a palavra adoração é gesto reverencial. Olha que coisa tremenda. Ou seja, eu posso fazer todas essas coisas, toda a minha maneira de manifestar de uma maneira santa e reverente. E eu acho lindo em Davi é que ele sabia fazer todas essas coisas, pular, dançar, se alegrar, mas começando da maneira certa, se prostrando. Eu acho tão lindo quando ele deixa registrado no Salmo 95, versículo 6, ele diz: ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Eu acho tão tremendo que esse mesmo Davi, que pulou, que saltou, que dançou diante da Arca da Aliança, a alegria do coração deste homem foi tão grande, ele fez tanta festa, vamos dizer assim, que foi mal interpretado pela sua esposa Mical. Quando você lê o texto lá, a esposa de Davi, Mical, a filha de Saul, ela olhava quando ele chegou com a comitiva, quando ele chegou diante da arca, ele festejava, ele pulou, ele dançou, ele se alegrou tanto, que diz o texto que ela olhou pela janela, ela ficou olhando, e no coração dela ela pensou: ele está querendo se exibir, ele está querendo se mostrar. Queridos, as pessoas não entendem muitas vezes o nosso estilo de adoração, porque as pessoas não conseguem medir o tamanho da alegria que está no nosso coração, o tamanho do desejo de expressar essa adoração. E assim aconteceu com a esposa de Davi, movida por um espírito de ciúmes, por um espírito de inveja. Ela proferiu palavras amargas contra a vida de Davi por não entender o seu estilo, a maneira
manifestou a sua adoração. Mas esse mesmo homem que dança, que celebra, que se alegrou tanto, ele sabia que era uma forma reverente de fazê-lo. Ele começa e nesse salmo ele diz: ó, vinde, adoremos, prostremos-nos e ajoelhemos diante do Senhor nosso Deus que nos criou. Deixa eu te falar uma coisa, se você conhece alguém, se você está vendo alguém que ele só está no momento de pular, no momento de cantar, no momento de celebrar, se é só esse momento que ele consegue viver, eu quero te dizer que corre um sério risco de ser apenas um movimento que essa pessoa está vivendo. Porque a adoração eu posso expressar da forma que tiver no meu coração, mas ela precisa começar com uma rendição genuína. Ela precisa começar com uma rendição reverente, com uma rendição verdadeira. Ó, vinde, adoremos, prostremos-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Davi estava dizendo assim: muito mais do que pular, muito mais do que celebrar, muito mais do que dar brados de vitória, muito mais do que fazer um grande movimento, meu espírito precisa estar em uma conexão tão grande diante deste Deus. Preciso estar conectado com esse Espírito de Deus. Eu preciso me prostrar. Precisa haver algo genuíno, precisa haver algo de quebrantamento, precisa haver algo de rendição para que a adoração de fato aconteça. E Jesus deixa claro isso na conversa que ele teve com a mulher samaritana lá na beira daquele poço. Ele deixa muito claro que a adoração começa no espírito e depois ela se externaliza, mas ela começa com um espírito rendido diante do Senhor. E você conhece essa história, mas contextualizando, Jesus chega ali naquele poço e tem ali uma mulher que estava ali tirando água, e Jesus começa um diálogo com essa mulher e leva alguns assuntos a ela e confronta a vida moral desta mulher ali naquele momento. E aquela mulher diz: eu vejo que tu és profeta. E aí ela faz uma pergunta. Aquela mulher tinha um desejo de saber como, quando, onde, de que maneira. E eu acho tão tremendo que ela fala: vejo que tu és profeta. E os nossos pais diziam que o lugar de adorar era nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém. É tão interessante, queridos, que se nós fôssemos olhar, se nós fôssemos trazer para o nosso contexto, talvez o perfil dessa mulher não era o perfil que nós chamamos de uma grande adoradora. Mas a adoração é algo que começa no coração. E essa mulher olha e diz para ele: onde é o lugar de adorar? Eu já ouvi falar que é aqui nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. E eu acho interessante que a pergunta desta mulher era uma pergunta limitada. Ela queria saber apenas do espaço físico e geográfico, onde era o lugar certo de adorar. Ela não estava fazendo uma pergunta a nível espiritual. Essa mulher não estava perguntando: Senhor, como adorar para tocar o coração de Deus? Qual é a maneira certa de tocar o coração? Não, era uma pergunta limitada. Era uma pergunta apenas para saber do espaço físico, geográfico, aonde está o lugar certo de adorar. Era uma pergunta muito limitada. Mas eu acho tão tremendo que Jesus pega uma pergunta limitada e dá uma resposta ilimitada. Eu acho tão lindo que a dúvida desta mulher levou Jesus a definir para nós o conceito de adoração. A dúvida dessa mulher é uma dúvida limitada, mas levou Jesus a definir para nós o conceito de adoração. Ele diz: mulher, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Queridos, diante de uma pergunta limitada, Jesus traz uma resposta ilimitada. Jesus traz uma resposta que define de vez
conceito de adoração. E eu acho tão tremendo que a resposta de Jesus nos deixa livres para adorar. Aquela mulher estava presa. Aquela mulher estava presa a uma tradição, aquela mulher estava presa a um costume, aquela mulher estava presa a pessoas que diziam aqui, é ali. Ela estava presa. Aí vem Jesus e nos deixa livres para adorar. É muito tremendo, queridos. Porque ele começa removendo barreiras. Eu acho tão lindo que Jesus começa removendo barreiras. Tinha uma barreira para aquela mulher. É aqui nesse monte? Ou eu tenho que ir lá em Jerusalém? E Jesus começa removendo as barreiras. Ele diz, é o momento de que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade, em rendição. Ah, queridos, Jesus começa removendo as barreiras das imposições humanas. Quantas vezes nós deparamos com isso? Barreiras de imposições humanas. Ele remove a barreira da religiosidade. Eu acho tão tremendo, e Jesus era especialista em remover esse tipo de barreiras. Eu acho tão tremendo que, numa ocasião, os fariseus chegam para o Senhor Jesus e diz, mestre, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E aí Jesus diz, ei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Então Jesus era especialista em remover essas barreiras impostas, barreiras humanas, barreiras de religiosidade, de fórmulas. Ah, tem pessoas que dizem que para adorar precisa bater palma. Ah, para adorar precisa dar glória, precisa gritar. Então como é que o mudo adora? Para adorar precisa pular, precisa correr. Então como é que a pessoa que não pode andar adora? Eu acho lindo quando Jesus vem e tira essas barreiras e fala, ei, não preocupa com o lugar, não preocupa com o estilo de adoração, porque cada um vai ter o seu, cada um vai externalizar de uma forma, mas preocupa com a maneira como está saindo essa adoração em espírito e em verdade. E aí Jesus remove essas barreiras da limitação geográfica. Imagina se ele não tivesse removido a barreira da limitação geográfica. Imagina nós agora em época de pandemia, esse isolamento que estamos vivendo, algumas igrejas ainda fechadas, aonde nós estaríamos adorando se ele não tivesse removido as barreiras desse espaço físico, geográfico. Ele diz, não importa se é na igreja tal, se é no monte tal, se é em tal lugar, não importa. Importa que quem estiver adorando, adore em espírito e em verdade. Eu acho tão tremendo que Jesus basicamente fala para essa mulher, não preocupa com o local não, porque você não vai à igreja adorar, você vai para a igreja adorando. Você não vai para a igreja amanhã, depois, eu vou para a igreja adorar, não. Você vai para a igreja adorando. É um processo contínuo. Queridos, adoração não é uma roupagem que a gente veste para ir ali adorar. Não é uma roupagem que eu visto para me ir, hoje eu vou à igreja adorar. Não, adorador adora no trabalho. Adorador adora na faculdade, adorador adora com um grupo de amigos, adorador adora quando está triste, adorador adora chorando, adora em meio à crise, adora quando a resposta não veio, adora quando a porta ainda não abriu, adora quando a dificuldade está ali ainda presente, porque adoração é estilo de vida. Adoração não é um momento, não é uma roupa que eu visto, eu me arrumo e vou para adorar. Não, é algo que acontece continuamente. Adoração é um estilo de vida. Eu acho tão tremendo que é algo que acontece continuamente no processo. Eu acho lindo quando eu leio que Abraão seguia dando glórias a Deus. Não ficou registrado que Abraão foi ali dar glória a Deus, foi naquele monte, foi na igreja. Ele seguia. A promessa ainda não tinha cumprido, mas ele seguia dando glória a Deus. A promessa ainda não tinha acontecido,
menos o que Abacuque disse. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha, que os campos não produzam, ainda que não tenha mantimento nos celeiros, ainda que não tenha, o gado não produza suas crias, ainda que eu não tenha um retorno financeiro, ainda que a empresa não produza, ainda que a porta não abra, ainda que a resposta não chegue, mesmo assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, adoração é um processo contínuo, independente do que está acontecendo no momento. Adoração é um processo contínuo. Adorador é onde existe um crente cheio do Espírito Santo. Aonde existe um crente cheio do Espírito Santo já tem um processo de adoração contínua. Onde tem um crente cheio da presença de Deus já tem um processo de adoração contínua. Nós precisamos viver isso enquanto estamos indo. E Abraão seguia dando glórias a Deus. Nós precisamos viver isso no processo enquanto estamos indo. Nós vamos adorando. Eu não espero chegar lá para me adorar. Eu não espero chegar a resposta para me adorar. Eu não espero a compra da minha casa para adorar. Eu não espero abrir essa porta para me adorar. Eu vou adorando no processo. É um processo contínuo. Eu preciso continuar adorando. E uma coisa que vale também destacar sobre adoração é que adoração é mais do que serviço, do que cargos ou ministérios. Adoração é muito além do que isso, é muito além de cargos, de serviços, de ministérios, de coisas que eu possa fazer. Adoração é muito mais do que isso. Petrânia, mas eu toco muito bem, eu canto muito bem. Não é isso que faz de você um adorador. Isso são dons e talentos que o Senhor te deu e você pode e deve usá-los no processo de adoração. Mas a pessoa que está aí do seu lado, que não canta nada, que não toca nada, pode ser um tremendo adorador. Então não são os meus dons, meus talentos, o meu cargo, meu serviço, meu ministério que é o processo de adoração, não. Gente que toca bem, que canta bem, tem muita gente aí fora que está fazendo muito bem e não está no processo de adoração. Eu posso e devo usar o que o Senhor me deu, os dons que Ele me deu, os talentos que Ele me deu para adorar. Mas se eu achar que eu não tenho dom nenhum, que eu não canto bem, que eu não toco bem, que eu não prego, que eu não faço, que eu não tenho isso, eu posso ser um grande adorador. Porque adoração é render ao nosso espírito diante do Senhor. Então nós não podemos confundir coisas que nós fazemos com o processo de adoração. Deixa eu te falar, tem muita gente aí fora fazendo um monte de coisas sem ser adoração. Basta dar uma olhadinha aí na mídia, na internet, nas redes sociais, dá uma olhada. Um monte de gente que está fazendo um monte de coisa e até em nome de Deus, mas não é adoração. Quantos nós vemos? E eu acho interessante que Mateus 7:22 nos alerta sobre isso. Lá diz que muitos dirão naquele dia: eu profetizei, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. E ele vai dizer: eu não vos conheço. Então não é o processo de fazer um monte de coisa que me torna um adorador. Eu posso e devo fazer sim tudo aquilo que me vier às mãos. Mas o processo de adoração, ele começa com uma rendição do meu espírito. Às vezes sem estar exercendo cargo nenhum, ministério nenhum, chamado nenhum. Mas eu estou ali em adoração. Porque serviço, queridos, pode até ser fruto da obediência. Eu sou obediente, então eu sirvo. Me chamou para servir, eu sirvo. Mas adoração é fruto de intimidade. Adoração é fruto de experiência de amor com Deus.
Serviço é fruto de obediência. Se eu for uma pessoa obediente, eu fui chamada, então eu estou aqui para servir. Eu sirvo. Mas adoração é mais do que isso. Adoração é experiência de amor, é intimidade. Eu acho lindo Jesus, quando ele está falando ali para os discípulos, e ele está falando sobre a videira verdadeira, sobre ser enxertado na videira verdadeira, que nós somos os ramos, e ele vai falando todo aquele capítulo, ele vai dando uma aula ali para os discípulos, mas aí tem um momento que ele diz para eles assim: eu não vos chamo servo, mas vos chamo amigos, porque o servo não sabe nada do seu senhor. O servo faz o que manda fazer. Faça isso, faça aquilo, faz. Tem que executar desse jeito, faz. E aí Jesus fala: eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe nada do seu senhor, mas eu vos chamo de amigo. Porque eu vos faço conhecer tudo que o Pai me deu. Em qual nível você está? Eu quero deixar essa pergunta para você. Em qual nível você está? De servir? Fazer um monte de coisa? Ter um monte de ocupação? De cargos, disso, daquilo? Ou você está num nível de adoração? De rendição? De se prostrar diante do Senhor? Qual nível você está? Eu quero ser chamado de amigo. Eu não quero ser só servo. Eu não quero só desempenhar o que me pede, só fazer o que me veio às mãos. Mas eu quero ter um tempo com meu Senhor. Um tempo de qualidade, um tempo de afinidade, um tempo de rendição, um tempo de intimidade que vai me tirar de um nível de servo para adorador, para amigo. Amém? Uma coisa que eu acho tão tremendo é que, além de Jesus definir para nós o conceito de adoração nesse versículo, dizer como deveria ser, mas ele também estabeleceu um padrão de como deveria ser essa adoração. Que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele removeu as barreiras. Não precisa preocupar com localização. Não precisa preocupar com métodos. Não precisa preocupar com fórmulas, como fazer. Não precisa preocupar com isso. Ele removeu. Ele falou: Deus é espírito, importa que adore em espírito. Mas aí ele vem logo em seguida e dá um padrão: em espírito e em verdade. Existe um perigo muito grande, um risco muito grande, queridos, de pessoas que gostam dessa parte da remoção de barreiras. Eu sou livre para fazer. O Senhor não está preocupado com isso, não, Ele só olha o coração. Eu sou livre. É muito perigoso quando nós olhamos apenas este caminho de remoção de barreiras e achamos que nós podemos fazer de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. É em espírito e em verdade. Porque muitas vezes o que nós temos visto, querido, é só movimento, é só barulho. E Deus jamais aceitará qualquer tipo de adoração que não esteja em conformidade com a sua palavra. Ele jamais aceitará qualquer tipo de adoração que não esteja em conformidade. Não importa o quanto o ser humano tente inovar. Não importa o quanto o ser humano fique tentando inovar, criar supostas formas de adoração, criar supostos rituais, não importa. Ele jamais aceitará qualquer tipo de adoração que não esteja em conformidade com a palavra dele. Adoração genuína é fruto de um coração que conhece a Cristo. Adoração genuína de um coração que conhece de fato o Senhor. Adorar em espírito e em verdade vai além das barreiras, vai
vai além das divindades representadas por mãos humanas, vai além de fórmulas, vai além de gestos, vai além de barulho, vai além de movimento. Adoração genuína é aquela que só pode vir pela verdade, em espírito e em verdade. Só pela palavra da verdade, que nos liberta, é que nós temos esse acesso a essa adoração genuína. Porque a adoração genuína, querida, é fruto de um coração que conhece a Cristo. A adoração genuína é fruto de um coração que conhece ao Senhor. E a palavra diz, então, conheçamos e prossigamos em conhecer. É algo que precisa ser contínuo. É algo que precisa ser renovado a cada dia. É algo que eu preciso colocar diante do Senhor e dizer, Pai, é a maneira certa. Eu quero prosseguir em conhecer-te, é desse jeito. Está tocando o coração do Senhor. Está tendo acesso ao céu. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Qual a maneira de tocar o coração desse Deus? Existe uma maneira sim, em espírito e em verdade. Chegue diante do Senhor, abra o seu coração, chegue diante dele e diz, Pai, eu não tenho nada que me habilite para ser um adorador. Não há em mim requisito algum, não há em mim qualidade alguma, mas eu amo e eu quero me render diante da tua santidade. É nos colocarmos numa posição rendida. É bem o versículo que Davi disse no Salmo 95, nos acheguemos, prostremos, nos ajoelhemos. É tão interessante que 3 vezes ele usa a mesma expressão com palavras diferentes. É como se ele quisesse dizer, de alguma forma, coloca a boca no pó, de alguma forma, se curve. Adoração é isso, é dizer, se achegue, se prostre, se ajoelhe, faça alguma coisa, mas se coloque numa posição de rendição diante deste Deus que tudo pode. Toque o coração do Senhor com a sua adoração. Toque o coração do Senhor com a sua adoração. Não se limite a barreiras, não se limite a imposições humanas, não se limite à localização geográfica. Não, chegue diante do Senhor aonde você estiver, na sua casa, no trabalho, no trânsito, na faculdade, no seu momento de luta, de dificuldade, de alegria. Se prostre diante deste Deus. Declare a majestade, a grandeza que esse Deus tem, porque eu adoro de uma forma reverente quando eu chego e digo, o Senhor é tremendo, o Senhor é santo, o Senhor é altíssimo, o Senhor é poderoso. Adoração é isso, é me colocar numa posição lá embaixo e dizer, o Senhor está acima, muito elevado. Eu gosto de uma definição e eu quero terminar com ela, que está no primeiro livro de Crônicas 16, versículo 29, que diz assim, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Dê ao Senhor a glória devida. Adoração é isso, ele deixa chegar diante do Senhor e dizer, eu nada tenho, eu nada sou, eu nada posso, mas o Senhor é tremendo. O Senhor é majestoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é santo. O Senhor é tremendo e eu me prostro diante da tua santidade. Toque o coração do Pai. Seja um adorador por excelência e seja abençoado nesse processo de adoração. Quando eu me rendo para adorar, coisas maravilhosas acontecem. Há um mover sobrenatural acontecendo no seu processo de adoração. Então se prostre diante deste Deus e seja um adorador em nome de Jesus. Amém? E até o próximo vídeo.